meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este canal do YouTube Semente da Caridade. Estamos no mês de julho, o mês de animação do dízimo, e estamos aqui com o diácono Giovanni, ele que é assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo. Diácono Giovanni, o que é o dízimo? O dízimo é uma forma que o ser humano encontrou desde sempre de expressar, através desse gesto, a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus nos concede, desde a própria vida. Então não existe nenhum indicativo bíblico antes do ser humano começar a ofertar a Deus um pouco daquilo que é o fruto do seu trabalho, como uma resposta de amor ao amor de Deus que nos alcança primeiro através da sua providência. Tanto é que logo lá no início da Bíblia a gente vê os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, oferecendo os frutos de seu trabalho a Deus, né? E já ali o autor sagrado nos mostra que existe uma forma correta e uma forma errada de se fazer isso. Tanto é que ele vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque a oferta de Abel era uma oferta feita de coração, mas a partir de um coração perpassado única e exclusivamente pela gratidão, por tudo aquilo que Deus lhe oferecia em sua providência. E a oferta de Abel também era uma oferta de coração, só que a partir de um coração soberbo, egoísta, prepotente, que pretendia com aquela oferta comprar as bênçãos e os favores de Deus. Essa era a oferta de Caim, né? Caim. Quando que Deus não olha para a quantidade ou a qualidade daquilo que nós ofertamos, mas Deus olha principalmente a intenção com que se faz isso. Então Deus não olha o externo. Pode ser até que a oferta de Caim fosse em maior quantidade e em melhor qualidade. No entanto, a intenção não era aquela que Deus quer e espera. E mesmo assim, é uma oferta que se dá naquilo que é o mais precioso na nossa relação com Deus, que é uma relação que se dá na gratuidade e na liberdade. E as referências bíblicas, já no Novo Testamento, no Velho Testamento, para as ofertas? No Novo Testamento a gente já pode fundamentar disso que eu falei, né? Lá do princípio, mas depois vai dar um salto, vai aparecer várias vezes lá ainda no Gênesis, Jacó também, que depois daquele encontro com Deus, decide que vai ofertar o dízimo de tudo, né? Tudo, depois daquilo que ele reconheceu, que encontrou Deus. Então este encontro com Deus revelou a ele que verdadeiramente tudo que ele era e tinha provinha de Deus. Então quando ele diz, ofertarei o dízimo de tudo, ele quer dizer tudo mesmo, inclusive da vida, de uma vida inteiramente dedicada a Deus, voltada para Deus, na presença de Deus. E às vezes a gente se questiona muito com relação à quantidade, à porcentagem. No entanto, Deus que se dará a nós por inteiro na sua ação providencial, misericordiosa e no toque da sua graça em tudo aquilo que nós somos e temos, espera de nós também a mesma coisa, que sejamos inteiramente dele e para ele. E o objetivo desses recursos, do dízimo, dessa oferta do povo? Isto é muito importante porque é aquilo que verdadeiramente vai nos levar a compreender a importância desse gesto. Logo lá no início, Deus poderia muito bem ter olhado para a criatura humana e dizer, não precisa, porque tudo que vocês são e têm é dom meu, tudo partiu de mim, eu sou um Deus eterno e todo-poderoso e me basta em mim mesmo, eu não necessito, até mesmo que vocês são dons meus. Mas Deus não nos desmonta nos nossos propósitos, nas nossas intenções. Principalmente quando esse propósito e esta intenção é dar uma resposta de amor ao seu amor por nós. Então Deus, não nos desmontando nas nossas intenções e propósitos, Ele dá sentido. Tanto é que aí lá no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, Deus começa a dar os indicativos, né? Devolva integralmente os seus dízimos na casa sobre a qual habita o meu nome, para que lá não falte o necessário para o sustento do levita e para acudir às necessidades do órfão, da viúva e do peregrino que por ali passa. Esse é o sentido e aquelas dimensões do dízimo que antes era religiosa, missionária e social. Só que os bispos, ao se reunirem para preparar
documento oficial acerca do dízimo e da pastoral do dízimo, eles fizeram um recorte. Porque quando você fala a palavra social, abre-se um leque enorme. Isso. Então eles fizeram um recorte. Assistencialismo, essas coisas todas. Quando eles fizeram este recorte, eles substituíram o social por caritativa, a dimensão caritativa do dízimo, e colocaram a eclesial. Religiosa, a dimensão religiosa do dízimo é esta, em que eu reconheço Deus como Senhor de tudo e devolvo a Ele um pouco do tudo que Ele me dá como expressão da gratidão. A missionária é os meios para que a igreja possa formar os seus ministros ordenados, agentes de pastoral, para que esses se entreguem à missão numa realidade local e até mesmo para que possa enviar para a realidade onde existe carência de missionários na ação evangelizadora. A eclesial é aquela dimensão em que vai se sustentar todas as estruturas necessárias, administrativas, físicas, dos prédios, funcionários, tudo que é necessário. Porque a igreja, sim, é uma instituição divina, mas está no mundo e tem as mesmas necessidades próprias de qualquer realidade no mundo e no tempo. E a caritativa, para acudir às necessidades dos pobres, dos necessitados de todos os tempos. E no nosso tempo, mais do que nunca, numa realidade, num tempo em que os desprezados, aqueles considerados como os financeiramente inviáveis, são colocados à margem de tudo. E é a igreja como esse farol, como luz dos povos, a ser a esperança na vida dessas pessoas. Falar do dízimo numa entrevista curta e para o YouTube, que nós temos pouco tempo, ele não se esgota todo o assunto, que é uma coisa muito profunda. Mas nós estamos no mês de animação, né? Mês de animação do dízimo. E o que a Arquidiocese preparou e está preparando para esse mês? Então, nós já fizemos no último final de semana do mês de junho, a Romaria das Famílias Dizimistas para Santa Cruz, onde tivemos uma adesão de todas as paróquias da capital e algumas das foranias do interior, onde estivemos lá nessa Romaria com mais ou menos 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E agora, neste final de semana, 3 de julho, aconteceu a abertura na maioria das paróquias que trabalham o dízimo, a animação do dízimo. Por quê? Nem todas, porque algumas delas têm o festejo de seus padroeiros neste tempo. Então, para que não fique uma coisa misturada à outra, elas resolvem fazer o mês de animação do dízimo em um dos outros meses do segundo semestre. Mas ontem foi a abertura, dia 3 de julho, foi a abertura na maioria de nossas paróquias do mês de animação do dízimo. E nós temos aqui o cartaz aqui atrás e tem aqui o tema, né? Dízimo, um gesto de solidariedade. Exatamente. Inclusive o material está à disposição, a cartilha dos encontros, com 5 encontros, um folder explicativo com o tema Tirando Dúvidas sobre o Dízimo e esse cartaz para ficar à exposição nas nossas capelas. E o tema veio exatamente da inspiração do fato de estarmos vivendo esse tempo do caminho sinodal que nos é proposto pelo Papa Francisco, e também por tudo aquilo que experimentamos, de perceber que realmente, enquanto igreja, nós já somos um povo que caminha junto. Por tudo aquilo que experimentamos neste tempo difícil da pandemia. Então, a solidariedade e o dízimo tornam-se assim como palavras irmãs. O dízimo, esse gesto de amor e de gratidão para com Deus, que se concretiza na vida do próximo, através da ação evangelizadora e caritativa da igreja, mas também porque a solidariedade, no seu significado, é o compromisso através do qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas com todas, né? Então, o dízimo e solidariedade acabam sendo palavras co-irmãs. Queremos agradecer aqui o Diácono Giovanni pela sua disponibilidade para conversar conosco sobre o dízimo. E aí nós perguntamos, você já é dizimista da sua paróquia? Não é? Pois procure a comissão lá, que em todas as celebrações deve ter um cantinho do dízimo, para que você possa se inscrever e participar desse grande gesto de solidariedade, né? Você não está pagando, você está devolvendo aquilo que não é seu, aquilo que é de Deus. E quando você faz de coração, a sua oferta é a oferta de Abel. Deus acolhe e aceita. Muito obrigado, Diácono Giovanni. Vocês gostaram? Se gostaram, deixem o seu like.
porque se vocês deixarem o seu like, o YouTube vai entender que foi um programa bom, um assunto excelente e vai colocar à disposição de mais pessoas. Fiquem com Deus.